Gênesis, capítulo de número 34, versículo de número 25. Iremos ler a palavra de Deus, que diz assim: E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram a todo macho. Vamos ler agora em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 17, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repito, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Neste momento, eu quero pregar uma mensagem com o tema Aprendendo a manejar a espada. Aprendendo a manejar a espada. Nesses momentos em que eu estarei ministrando a palavra de Deus, é certeza absoluta que Deus vai falar contigo. É certeza absoluta que você sentirá o impacto do Espírito Santo. Aprendendo a manejar a espada. Queridos, antes de começar a pregar a palavra de Deus, eu quero fazer uma rápida reflexão. Será que hoje você já agradeceu a Deus pela tua vida? Pelo ar que você respira? Por tudo que Deus tem feito para contigo? Quantas pessoas que, infelizmente, não almoçaram, não tiveram um café pela manhã e nem terão a janta pela noite. E isso dói no coração de um outro ser humano que vê isto acontecer com o seu semelhante. Então eu quero que você venha dar mais valor à vida a partir de hoje, porque há muitas pessoas que queriam estar no teu lugar, queriam ter um alimento, queriam ter uma roupa limpa para vestir, e infelizmente no nosso meio, estou falando no meio evangélico, nós encontramos pessoas que não dá valor para o seu semelhante, não dá valor para o seu irmão. E é com respeito a isso que eu quero pregar neste momento. O tema desta mensagem é aprendendo a manejar a espada. A Bíblia nos conta a história de um homem por nome de Amor e um homem por nome de Siquém. A Bíblia diz que a cidade de Siquém, segundo estudos, esta cidade que ficava no vale entre Ebal e Garizim, no espinhaço da Palestina, distante cerca de 64 quilômetros de Jerusalém, no caminho para Nazaré. A Bíblia
nos conta a história de um homem por nome de Siquém. Este homem tinha o nome da cidade. Este homem tinha o nome de Siquém. Este que era filho de Amor. Versículo 2 do capítulo 34. Este que viu Diná, e a Bíblia diz que ele, avistando Diná, com certeza ele se enamorou, ele se apaixonou, e a Bíblia diz que ele tomou à força Diná. A palavra certa para os nossos dias é que ele estrupou Diná. Meu Deus. Ele acabou com a vida da filha de Jacó. A Bíblia diz que quando os filhos de Jacó, vindo do campo, ficaram sabendo que a sua irmã foi tomada à força por um estranho, a Bíblia diz no versículo 7 do capítulo 34 de Gênesis que eles se entristeceram e se iraram também, porque aquele homem havia feito doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó. Aleluia. Diná estava vivendo momentos tristes. Diná havia sido estrupada. Uma certa vez, uma moça, uma amiga minha, ela me chamou para conversar, e no meio da conversa ela me disse: André, uma certa vez eu fui estrupada e o homem ficou comigo 2 horas abusando de mim. Naquele momento eu senti a dor que aquela moça estava sentindo. Ao olhar nos olhos dela e ver já os olhos cheios de lágrimas. Talvez, eu não sei se você, quando conversa com uma pessoa que está com um problema, eu não sei se você toma parte desse problema para você. Porque ser cristão é isto, é você tomar carga um dos outros. Tomar a carga que está fazendo tanto aquela pessoa sofrer. E muitas das vezes o que nós encontramos em nosso caminho, no nosso meio evangélico, é pessoas arrogantes, pessoas querendo ser mais que o outro, mas isto não é o verdadeiro evangelho. A Bíblia diz que os de Jacó, vindo do campo, ouvindo o que acontecera com Diná, sua irmã, eles se entristeceram, de fato, se iraram. A Bíblia diz que Siquém pediu a teu pai Diná como mulher. Amor tentou fazer um acordo com Jacó. Diná estava com a vida destruída, porque o infeliz abusou dela. Eu não sei se você já se sentiu assim, como que alguém tentando roubar os teus sonhos, a tua alegria na terra. Aquele momento Diná estava com as suas perspectivas mortas. O pai de Siquém até tentou fazer um acordo com Jacó. Até certa parte Jacó aceitou um acordo, mas os seus irmãos não aceitaram este acordo de jeito nenhum. Inclusive Simeão e Levi, os filhos de Jacó, eles falavam com seu pai. Falavam que Siquém e Amor estavam tentando enganar Jacó, porque o pior, Siquém já havia destruído a vida de sua irmã. Diná psicologicamente estava ferida, espiritualmente estava ferida. Até certa parte Jacó ele estabelece uma aliança com Siquém, com Amor, quando é falado da circuncisão, no capítulo 34, no versículo 14 de Gênesis. Mas Simeão e Levi estão sentindo a dor de sua irmã. Os irmãos de Diná estão sentindo a dor de sua irmã, que havia sido violentada. A Bíblia diz, no versículo que nós lemos, que ao 3º dia, depois do acontecido fato com Diná, a Bíblia diz que Simeão e Levi estavam com uma violenta dor. Dor de haver, ou seja, de enxergar Diná sofrendo, dor de enxergar Diná no território do inimigo, completamente destruída. Moralmente ela estava destruída. Diná, talvez naquele momento, não tinha mais nem vontade de viver. Conversa com uma moça que foi estrupada, vê se ela tem pique para ficar sorrindo, vê se ela tem alegria para tentar continuar a viver, a não ser que na sua família venha ter alguém cheio do Espírito Santo para aconselhar esta pessoa.
Graças a Deus, esta moça, amiga de uma irmã minha, ela foi estrupada, ela tinha 22 anos de idade, uma moça muito bonita. Graças a Deus ela conseguiu dar a volta por cima. Hoje ela está casada, tem 2 filhos, conseguiu dar a volta por cima. Uma boa parte da sua vida esteve na igreja, se afastou hoje, voltou para os caminhos de Deus e está feliz. Porque uma pessoa que é psicologicamente ferida, quando alguém a violenta, quando alguém acaba com a tua moral, só Deus para levantar esta pessoa. Mas a Bíblia diz que Simeão e Levi estavam com uma violenta dor. O que eu acho muito interessante é que a Bíblia, ela não diz aonde que era esta violenta dor. Pela minha visão de pregador, eu vejo que esta dor era no coração. Dor no coração de ver a irmã sofrer. Daí então a Bíblia diz que Simeão e Levi tomaram cada um a sua espada e entraram lá na cidade de Siquém para se vingar dos seus inimigos, para retirar Diná do território do inimigo. Mas o que me chama muito a atenção, eles eram corajosos. E com certeza antes de tomar a espada e entrar no território do inimigo, eles analisaram a sua espada para ver se estava totalmente afiada, porque para entrar no território do inimigo eles tinham que ser perito em manejar a espada. E muitas das vezes Deus até deixa situações adversas sobrevirem sobre nossa vida, sabe para quê? Para nesta situação adversa nós aprender a manejar a espada do Espírito Santo de Deus. O Ramanacantore Balamanchorevas Terialamanahas. Ei que o Remenecai de Koucharabanai Esturicando la Manastéria. Aquilo tudo aconteceu, a tristeza invadiu a alma de Diná por haver sido violentada, para Simeão e Levi entrarem na cidade de Siquém e matar todo macho e acabar com a cidade, porque Siquém, filho de Amor, havia contaminado a sua irmã. Eu não sei se você está entendendo o mistério de Deus, mas você vai entender agora. O evangelho tem que ser pregado por gente corajosa, verdadeiros filhos de Levi, adoradores, que não adulteraram o evangelho, não o prostituíram, porque hoje em dia, no século 21, o evangelho ele está sendo prostituído, o evangelho ele está sendo profanado. Paulo, quando escreveu a carta à igreja de Éfeso, cerca de 62 anos depois de Cristo, ele escreveu a carta quando estava prisioneiro por amor a Cristo, provavelmente preso em Roma. No capítulo 6, do versículo 17, a Bíblia diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entendemos que Diná sofreu, entendemos que Simeão e Levi tomaram a dor de Diná, entendemos que eles entraram na cidade de Siquém, mas que antes de entrar na cidade de Siquém, a Bíblia nos dá uma grande lição. Com certeza, antes deles entrarem naquela cidade, eles analisaram a sua espada. Eles viram que a sua espada estava de fato afiada. O crente tem que ter a espada do Espírito de Deus afiada na sua vida, para que ele não venha ficar perdendo vitórias, para que ele não venha ficar perdendo peleja, para que o nome de Jesus não venha ficar sendo envergonhado na vida dele, porque quem é de Deus faz a diferença aqui nesta terra. Quem é de Deus prega a palavra de Deus com coragem, fala sem medo, prega a verdade como Moisés, Elias, João Batista, Estevão, Paulo e outros tantos pregadores que Deus levantou nesta terra. Deus, ainda no século 21, procura verdadeiros adoradores.
Deus ainda procura adoradores que venham fazer a diferença quando manejar a espada do Espírito. A Bíblia nos conta, no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, no versículo de número 25, adiante, quando Moisés desce do monte e encontra o povo de Israel adorando o bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés, ele se põe em pé na porta do arraial e diz: quem é do Senhor, vem a mim. A Bíblia diz que se ajuntaram a Moisés todos os filhos de Levi, e a Bíblia diz que os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e mataram todos os idólatras. Filho de Levi tem que saber manejar espada. A palavra filho de Levi significa ser um verdadeiro adorador. Quem é um verdadeiro adorador nesta terra sabe manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é o verdadeiro adorador sabe que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, Deus está te provando, mas você tem o poder da palavra de Deus na sua vida, e o poder da palavra de Deus levanta, o poder da palavra de Deus nos sustenta nesta terra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Oh, aleluia! Que em meio a esta circunstância difícil que você está passando, Deus venha te levantar. Que em meio a esta circunstância difícil que você está passando, o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida, através da obediência, da sua obediência à lei do Senhor. E no livro de Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 1, a Bíblia diz: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Oh, aleluia! O segredo de ser abençoado nesta terra é saber manejar a espada do Espírito de Deus. O segredo de ser abençoado nesta terra é saber lidar com os mandamentos do Senhor. Josué estava triste. Moisés havia falecido. Deus falara com Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Quer ser abençoado nesta terra, meu irmão? Obedeça o poder de Deus, que é a tua palavra. Quer ser abençoado, meu irmão? Obedeça a palavra de Deus. Saul foi desobediente à palavra de Deus. Saul foi rejeitado por Deus, porque não obedeceu a palavra do Senhor. Aleluia! E Deus disse para Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Queridos e amados ouvintes, coisa triste é quando Deus se arrepende de nos abençoar. Quantas pessoas que pediram bênçãos do Senhor, quantas pessoas que insistiram em pedir bênçãos para o Senhor. Deus abençoou esta pessoa, Deus levantou esta pessoa, mas esta pessoa agora não está mais nos caminhos de Deus. A Bíblia diz que na guerra contra os amalequitas, Saul poupou a vida de Agag, rei dos amalequitas. E Deus se irou. E Deus mandou Samuel
falar para Saul que Deus já tinha o outro elegido para ser o futuro rei de Israel. E a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra. Oh, aleluia. Obedeça a palavra de Deus, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus, minha irmã. A Bíblia diz, o Salmo 1, versículo de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer vai prosperar. Quer fazer uma campanha de prosperidade, meu irmão? Obedeça a palavra de Deus. Quer ser prosperado nesta terra? Obedeça a palavra de Deus. Quer ser conhecido nesta terra, quer ser levantado por Deus nesta terra, obedeça a sua palavra. Jesus disse, Mateus 24:35, passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. A sua palavra não vai passar. O que Deus falou vai se cumprir na tua vida. Rabash, o remenência, andorobagai, antorobalagancho, rebiastoremene e torraish, ribinicai, eita rabia súria. A profecia de Isaías com respeito ao Messias, Isaías 49, versículo 2: e fez a minha boca como uma espada aguda. Isaías capítulo 55, versículo 11, a Bíblia diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Isaías capítulo 64, versículo 4, a Bíblia diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus continua a trabalhar na vida daquele que está esperando nele. Deus vai trabalhar na tua vida e você vai ver a glória de Deus resplandecer sobre a tua vida. Arai, decai, derou, que naragasai. Oh, aleluia, Mateus 22, 29, Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. João capítulo 5, versículo 39, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. As Escrituras testifica de Jesus. Jesus está pedindo para que você venha crescer na graça e no conhecimento. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz, procura-te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O que? A igreja do Senhor é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Agora nós enxergamos no século 21 tantos crentes sofrendo. Por que será? É porque não estão peritos em manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantos crentes que estão dando ouvido a conversinhas, arrabash, oremenense, andarabalaia, oh, aleluia. Quantos crentes que estão dando ouvido a conversas que não tem nada a ver, línguas enganadoras que estão se levantando para te enganar, e quantos crentes estão sendo enganados, oh, aleluia. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo, aleluia. Nós temos que ter a mente de Cristo, porque quem conheceu a mente do Senhor, aleluia, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Você tem que ter a mente de Cristo, meu irmão. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Você foi comprado por um bom preço.
Eu fui comprado, nós fomos comprados. E se você foi comprado por um bom preço, você tem que se tranquilizar nesta vida. Andará. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor provém a resposta da boca. Quer ser abençoado nesta vida, irmão? Obedeça o poder da palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Oh, aleluia. Uma certa irmã almejava ser rica, e ela dizia que faria de tudo para ter esta riqueza em sua vida. Passado algum tempo, ela avistou um homem bem trajado, ele passa nas mãos, que chegou a ela e dizia: irmã, fiquei sabendo que você almejava ser rica. É verdade? Dizia ela: sim, almejo muito. O homem disse a ela: não importa de onde vem esta riqueza. Disse ela: não importa, pode vir tanto de Deus como do diabo. Aí então a Bíblia diz em Isaías capítulo 57, versículo 19: eu crio o fruto dos lábios. Disse ele: te deixarei rica por 15 anos. Ela muito se alegrou e dizia: sim, aceito, eu quero ser rica. Ele a disse: você tem que me dar algo. Ela disse: o quê? E ele disse: eu quero a tua alma. Ela não ligou, e assim vendeu a sua alma, porque estava cega espiritualmente. Ela estava cega espiritualmente. Quantos em nossos dias também estão cegos espiritualmente? Quantos em nossos dias não têm mais noção do que é evangelho? Perderam a sua espiritualidade. Lucas capítulo 12, versículo 19, a Bíblia diz: eu direi à minha alma: alma tens em depósito muitos bens, para muitos anos descansa, come, bebe e folga. Mas no versículo 20 a Bíblia diz: mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem será? O que tu tens preparado, meu querido irmão, para quem será? Para quem será? O que você tem preparado para o dia triunfal na tua vida? Aquela mulher não ligou. Ela vendeu a tua alma. E aconteceu que depois daquele dia, tudo que ela fazia dava certo. Mas ela já tinha se esquecido que tinha vendido a sua alma. Sendo que o demônio havia falado que quando se completasse 15 anos de riqueza, ele viria tragar a sua alma. Ela foi enriquecendo tanto que ela própria começou a ter medo. Começou a sentir muito medo, pois estava enriquecendo muito fácil. E chegou ao ponto de ir em uma igreja evangélica a pedir oração, pois os 15 anos estava em seus últimos minutos e horas. Havia chegado o momento mais temido para ela. O demônio apareceu para fazê-la recordar do trato, para fazê-la recordar que ela tinha vendido a alma para ele. Quando chegou ao ponto de correr à casa de Deus, quando ela chegou ao ponto de ir para a igreja, reconhecendo o seu erro, ela pediu para que o pastor fosse orar naquela noite com alguns irmãos em sua casa, ou designasse alguém apto para este feito. Mas quando ele soube que o demônio iria vir, temeu muito e disse que não iria. Passou para a igreja solicitado por aquela mulher e perguntou se teria alguém disposto a ir para a casa dela naquela noite, mas todos temeram e diziam: não, nós não iremos. Então ela foi embora triste, mas quando estava já de saída, aconteceu que Deus trouxe uma anciã, e esta anciã disse para ela que iria com ela, mas que era para ela não temer, porque aquela irmã estava muito assombrada. Logicamente, o demônio iria vir buscar a sua alma. Como que ela iria ficar tranquila? Chegados os momentos finais de sua riqueza maldita, que estava custando muito caro, estava custando sua vida. Neste momento, ela já estava no andar de cima da casa e ela começou a ouvir passos sobre o piso de baixo. O demônio havia chegado, mas aquela mulher a tomou à frente e disse para o demônio. Aquela mulher entrou na frente daquela moça que tinha vendido a alma, aquela serva de Deus, e disse para o demônio: você não vai levar a alma dela. Ele disse: o que você quer aqui, sua velha? O demônio xingou aquela serva de Deus, e ela disse: eu que te digo, o que você quer aqui? Depois de tanto o demônio insistir que queria levá-la,
A anciã perguntou por quê. Ele disse: ela vendeu a sua alma a mim há 15 anos atrás. E hoje acabou os 15 anos. E antes eu disse para ela que iria vir buscar a sua alma quando os anos se acabassem. A anciã, com a autoridade do Espírito Santo, disse: você comprou a alma dela por 15 anos. 15 anos atrás. Mas Jesus já comprou há 2000 anos atrás. E em nome dele eu te digo que o sangue de Jesus te repreenda. Saia agora. Aquele bicho estourou e sumiu, derrotado. E a irmã se entregou a Jesus. De corpo, alma e espírito. Oh, meu irmão e minha irmã, você que tem passado momentos difíceis em tua vida, você que tem passado os momentos difíceis em sua vida, Deus, Ele está com você sim. Por que você pensa que Deus não está contigo? Oh, aleluia, Ele sempre chega no momento exato. Ele sempre chega no momento exato. Vamos declarar essa canção para que todos saibam em quem nós cremos. Aleluias. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Pois Deus não falhará jamais. Ele não vai falhar na tua vida, querido. Oh, aleluia. Se você crê, cante, meu amado. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Sabe o que você vai fazer? Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim.
pois Deus não falhará. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará. Se você creia, comece a receber nessa hora, querido. O teu Deus não falha, o que Ele te prometeu vai se cumprir. Se você crer, abra sua boca, erga a tua mão, diga: o dia não terminará. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. Diga isso mais uma vez. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. Posso estar no deserto, posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim, Deus me guiará, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé, pois Deus não falhará. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Diga: Deus não falhará jamais. Deus não falhará jamais. Diga isso, querido. Diga: Deus não falhará jamais. Deus. Se você pode, levante as suas mãos. Diga isso para que todos saibam. Deus não falhará jamais. Oh, creia, creia, creia. Deus não falhará jamais. Receba essa palavra. Deus não falhará na tua vida. Deus não falhará jamais. Oh, aleluia. Oh! Aplauda aquele que é digno.